Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, solenidade da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Solenidade da Santíssima Trindade. Em Cristo, sois integrado à construção para seres morada de Deus no Espírito. Com justiça vos louva e bendito todo ser que criastes, Trindade feliz. A festa da Santíssima Trindade não era conhecida nos primeiros séculos da Igreja, já que toda a liturgia era a celebração da Santíssima Trindade. A festa nasceu como uma devoção privada no século VIII. Roma se opôs à festa, mas ela se espalhou pela Germânia e França e acabou sendo aprovada em 1334 pelo Papa João XXII para a Igreja Universal. Sempre foi celebrada no domingo depois de Pentecostes, com o intuito de mostrar o triunfo da Santíssima Trindade na história da salvação. O Pai Criador, o Filho Salvador, o Espírito Santo que renova e refaz todas as coisas. O Antigo Testamento desconheceu a Trindade Divina. Nem podia passar pela cabeça dos rabinos a possibilidade de um Deus trino. Tão ciosos eram no monoteísmo, isso é, de um Deus único, fundamento de toda a religião hebraica e glorioso distintivo do povo eleito. Foi Jesus quem revelou que o Deus único existe nele três pessoas distintas. Santo Antônio, que não conheceu a festa de hoje, em vários dos seus sermões, pregou a fé no Deus Trindade. No sermão do domingo da oitava da Páscoa, sobre a aparição de Jesus aos apóstolos para dar-lhes o Espírito Santo, Santo Antônio comentou a saudação de Jesus, repetida 2 vezes, Paz vobis, e viu na palavra Pax a revelação do mistério unitário. Note que na palavra Pax, paz, há 3 sílabas, há 3 letras e uma sílaba, em que se designa a Trindade e a unidade. No P, o Pai. No A, primeira vogal, o Filho, que é a voz do Pai. No X, consoante dupla, o Espírito Santo procedente de ambos. Assim, ao dizer, a paz esteja convosco, recomenda-nos Cristo a fé na Trindade e na unidade. Mistério eterno revelado por Jesus. O Catecismo nos diz que o mistério da Santíssima Trindade é o dogma de fé central da Igreja Católica. Seria, então, de esperar longas, belas e claras páginas sobre ele no Novo Testamento, como temos sobre a Eucaristia, a encarnação de Jesus e sua ressurreição. No entanto, em nenhum lugar do Novo Testamento se usa a expressão Trindade, mas se fala muito e de forma distinta do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E os 3 juntos, citados nessa ordem, ocorrem em Mateus 28:19, quando Jesus manda os apóstolos pelo mundo inteiro batizar todos os povos. A existência de um Deus único
com uma só natureza divina, mas distinto em três pessoas, é a revelação de Jesus. A comunidade dos primeiros cristãos, embora celebrasse o mistério, levou tempo para compreender como isto seria possível. A igreja foi posta diante de um fato revelado por Jesus. Coube aos teólogos, ao longo da história, aclarear esse fato e elaborar uma doutrina sobre ele. Mas enquanto se elaborava essa doutrina, a liturgia cantava hinos de louvor à Santíssima Trindade. Os cristãos começavam os seus trabalhos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. As celebrações solenes do batismo aconteciam o Deus Trino e Uno. E o celebrante saudava o povo como o apóstolo Paulo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Mistério de amor que envolve os homens. O mistério da Santíssima Trindade, embora mistério, é a luz que ilumina todas as verdades da fé e é um mistério de amor. A Santíssima Trindade é uma comunidade de amor. O Pai cria tudo por amor. O Filho, muito amado pelo Pai, constrói no amor, e o amor é um dos dons do Espírito Santo. O Evangelho de hoje, tirado do diálogo de Jesus com Nicodemos, recorda o imenso amor de Deus pelas criaturas, sobretudo pela criatura humana. Um amor tão grande que vence a barreira do pecado à custa do sangue derramado de seu Filho Jesus. Um amor tão grande que quer que todas as criaturas juntas e com ele alcancem a vida eterna. Deus nos ama tanto que enviou o Espírito Santo em auxílio da fraqueza de nossa fé, enchendo nosso coração de esperança, avivando nossa fé em Jesus, Filho de Deus Salvador. São Francisco de Assis chega a dizer que é Ele que reza em nós e em nós rende louvores e graças a Deus. Então, o Pai já não olha para o nosso pecado e nossa ignorância, mas vê o próprio Espírito que advoga por nós em gemidos inefáveis. O pequeno trecho do diálogo com Nicodemos, que lemos hoje, formula o cerne da fé cristã, que é uma resposta da criatura humana a uma proposta de Deus que nasce do amor. Explica-se na encarnação e morte de Jesus e tem por finalidade dar a todos a vida eterna. Esses elementos são facilmente encontrados no versículo 16. A resposta da criatura humana consistirá em aceitar ou não a missão do Filho. Aceitar ou não exige uma decisão pessoal que o Evangelho chama de julgamento. Jesus garante que o Espírito Santo nos ajuda a conhecer a verdade e a discernir as coisas, mas não tolherá a liberdade. A maneira de respondermos positivamente e decidir-nos pela vida eterna é crer em Jesus, Filho de Deus Salvador. Uma resposta de fé que se transforma em uma atitude amorosa, porque, se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sempre houve cuidado extremado da Igreja para não separar as ações da Santíssima Trindade no mundo.
embora lhe atribuamos diferentes missões, é sempre o mesmo único Deus que age. Inseparáveis naquilo que as pessoas divinas são, também são inseparáveis naquilo que fazem. Assim ensina o Catecismo da Igreja Católica. Quando se manifesta na história humana, atribuímos a Deus Pai a onipotência em criar, tanto que rezamos no credo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o próprio Jesus atribui ao Pai as obras que ele realiza. O Pai que habita em mim é que realiza as obras. Ao Filho atribuímos o poder de ensinar, de redimir, de fazer a comunhão entre a Trindade e as criaturas. Ao Espírito Santo atribuímos a santificação, chamada na Bíblia de justiça ou justificado, isto é, a capacidade e a coragem de crer na obra redentora, de testemunhá-lo diante de todos e de viver em qualquer circunstância da vida presente como membro do reino dos céus. Talvez, se somos frutos do amor trinitário, se somos destinados à comunhão amorosa e eterna com a Trindade, devemos viver no amor, com amor e para amar. Um amor que nos leve a dar e dar-nos como Deus Pai nos deu o Filho e com ele toda misericórdia, bênção e graça. Um amor que nos leve a dedicar gratuitamente a própria vida em benefício dos irmãos, como fez Jesus para construir na comunhão fraterna o reino de Deus na terra. Um amor-luz santificador que refaça nossa pessoa e recrie em nós a imagem e semelhança de Deus e nos torne participantes da natureza divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável ministério. Concedei-nos, na missão da verdadeira fé, conhecer a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia santo, em que o mistério divino se faz presente diante de nós, peçamos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos guie e nos oriente em nosso caminho de fé. Supliquemos. Trindade Santa, ouvi-nos. Pela Igreja de Cristo, para que a cada dia caminhe na sua luz, buscando não só compreender, mas também viver uma fé cheia de amor, supliquemos. Trindade Santa, ouvi-nos. Pelo Papa Leão XIV, pelos bispos, em especial nosso arcebispo Dom José Carlos, e por todos os ministros ordenados, para que, instruídos e animados pela força do Evangelho, testemunhem na Trindade Santa um só Deus aos seus fiéis. Supliquemos. Trindade Santa, ouvi-nos. Pelos governantes e autoridades civis, para que, guiados pela justiça e pela compaixão, tenham sempre a luz de Cristo em seus corações e saibam discernir pelo bem comum e pela dignidade do próximo, supliquemos. Trindade Santa, ouvi-nos. Pelas comunidades
que celebra o jubileu de 25 anos da nossa arquidiocese, para que, contemplando o mistério do corpo e sangue do Senhor, sejam fortalecidos na missão e testemunhem com alegria a esperança viva do Cristo entre nós. Supliquemos. Trindade Santa, ouvi-nos. Pelos agentes da Pastoral da Comunicação Social, que celebram o Dia Mundial das Comunicações, para que sejam verdadeiros comunicadores da Boa Nova, supliquemos. Trindade Santa, ouvi-nos. Ó Deus unitrino, acolhei as súplicas do vosso povo e fazei de nós canais do vosso amor no mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia da segunda parte do Tempo Comum, quando refletiremos sobre o tema Todos podem ser chamados a construir o reino. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.